tem aqui a Kelly Mota. Ela está perguntando aqui, Frei, se o senhor consegue explicar sobre a questão de indulgência plenária. Como que seria isso? Apagar todos os pecados? Quando se consegue isso, consegue a indulgência plenária, seria um apagar? Se eu conseguir assim explicar por cima, mais ou menos? Veja bem, esse é um assunto que ajuda as pessoas a compreenderem o peso que tem um pecado, Guto. Certo. Cada pecado que você comete, sim, você tem a culpa e a pena. Então veja, você por ter cometido determinado pecado, você se torna culpado. Tanto é que você tem que chegar e tem aquele ato de contrição que nós rezamos, por minha culpa. Uhum. Certo? E veja, não é culpa do diabo, porque o diabo só te provocou. Sim. Mas na verdade quem pecou foi você. Quando você vai pecar, ele sai da jogada. Então, você não pode colocar a culpa no diabo, porque essa é a nossa tendência, a gente quer achar o culpado. Adão culpa Eva, Eva culpa Deus e a serpente. E nós queremos achar um culpado, mas na verdade quem peca somos nós. Uhum. Então eu preciso dizer, por minha culpa. Só que cada pecado cometido, você vai ter que pagar uma pena por ele. Essa pena as pessoas esquecem. Uhum. Então, até no mundo que nós vivemos, se você comete um crime, você tem que pagar uma pena. Isso. Gente, o que acontece no mundo nosso é o que acontece no mundo espiritual. Sim. Você cometeu um crime, a sociedade até te perdoa, mas vai para cadeia. Você vai ficar tantos anos na cadeia. É a sua pena. No mundo espiritual é a mesma coisa. Eu tenho a culpa, mas tenho uma pena. Uhum. Então, isso é importante, Guto, aproveito para dizer que pecar não é legal. Pecar não é legal. Então as pessoas, tem muita gente que eu já ouvi dizer, eu peco, depois me confesso. Só que você esquece que cada pecado existe uma pena que você vai ter que pagar por ela, de alguma forma. Essa pena, ela pode ser paga de diversas formas. Há pessoas que talvez vão pagar ela em vida com um grande sofrimento, sei lá, mas é preciso entender que para os que forem aos que serão salvos, porque morrerão sem pecado mortal. Então, não estão ainda totalmente preparados, então eles precisarão passar pelo purgatório. Então essa é a fé católica, né? Há um lugar é uma forma errada de dizer, porque não é um lugar físico. O purgatório é um estado onde muitas almas irão passar para se purificar, para pagarem as penas. Então, ou seja, no confessionário, quando você vai confessar com o sacerdote, você recebe o perdão da sua culpa. Você era culpado e sai absolvido. Olha que bonito isso. Sim. Você é culpado. Você entra culpado. Você acusa o seu pecado. Eu fiz esse crime. Eu ofendi a Deus, ofendi meu próximo. Aí o padre olha para você, te dá conselho e fala, meu filho, você vai sair daqui absolvido. Eu te absolvo dos teus pecados. Aliás, Guto, vamos abrir essa passagem? Vamos. Vamos abrir essa passagem que fala sobre essa realidade, que está... A gente pode abrir ela, deixa eu ver aqui. João 20. João 20. João 20. João 20, 22. 22. Posso ler? João 20, 22 a 23. 22 a 23. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoares os pecados, lhes serão perdoados. Olha o que Jesus está falando para os apóstolos. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados,
lhes serão perdoados. Aqueles a quem o retiverdes, lhes serão retidos. Então, Jesus está dando aqui poder para os apóstolos perdoarem pecados. Então, olha que bonito. Você entra no confessionário, os apóstolos receberam esse poder que Jesus está dando, aqueles a quem vocês perdoarem os pecados. Então, veja, eu como sacerdote, os apóstolos, os sacerdotes, eles têm esse poder de Cristo de perdoar pecados. E de não perdoar. Sim. Ah, mas um padre pode não perdoar? Pode, se ele ver que o penitente não está arrependido. Pode não dar absolvição. Ele não tem como dar absolvição se você não está arrependido. Então é um poder que pode dar e pode não dar. Então você entra culpado, você acusa suas culpas e quando termina a confissão, se você estiver arrependido, o padre vai lhe dizer: eu te absolvo. Você está absolvido. Eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai. Mas que poder é esse? O poder está aqui. Aqueles a quem perdoares os pecados, lhes serão perdoados. Jesus não está falando, eu vou perdoar os pecados. As pessoas vão falar comigo diretamente, eu vou perdoá-los. Não, vou perdoar através de vocês. Então isso é maravilhoso. Só que, Guto, ainda existe a pena. Uhum. Então essa pena, ela vai ser paga no purgatório. Alguém pode, a gente podia até tentar abrir algum texto bíblico que fala que a gente consegue enxergar um pouquinho. Sim. Essa realidade de purgatório. 1 Coríntios 3. Sim. 1 Coríntios 3. Ok. Versículo de 13 a 15. De 13 a 15. Podemos lá? A obra de cada um aparecerá. A obra de cada um aparecerá. O dia do julgamento irá demonstrá-lo. O dia que você for julgado vai demonstrar tudo que o Guto fez. Meu amigo, esse dia vai ser cruel. Ué. Cruel para uns, alegre para outros. Imagina um dia onde tudo que você fez vai vir à tona. Sim. A obra de cada um vai aparecer. Consegue. Será descoberto pelo fogo. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um. O fogo. Então, a Bíblia fala de um fogo que vai provar o trabalho de cada um. Se a construção resistir, o construtor receberá a recompensa. Se pegar fogo, arcará com os danos. Ele será salvo, porém, passando de alguma maneira através do fogo. Alguns enxergam aqui a possibilidade de um fogo, porque isso é o purgatório, é um fogo Sim. que purifica. Sim. Né? Então, muitas almas vão ter que passar pelo purgatório para se purificar, porque ninguém vai poder chegar até Deus sem uma purificação. Quer ver outra passagem? Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 25 a 26. Mateus 5, 25 a 26. Vamos lá, está aqui Mateus 5, 25 a 26. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro e sejas posto em prisão. Em verdade te digo, dali não sairás antes de teres pago o último centavo. Veja, isso aqui não pode ser inferno, porque você não tem como sair do inferno. Como é que você sai de um lugar onde você não... No inferno você não pode sair. Isso. Então, outros também acreditam que aqui tem uma referência ao purgatório. Um lugar que depois que você pagou sua dívida, depois que purgou tudo, você estará livre dele. Por fim, Mateus 12, 32. Mateus 12, 32. Todo o que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão, nem neste século, nem no século vindouro. Veja, perdão no século vindouro, isso também traz uma referência de purgatório. Porque o perdão é só para esta terra. Mas parece que haverá uma purificação no século que há de vir, vindouro.
Então, essas passagens dão... Aqui a igreja começa a entender essa realidade de purgatório. Poderíamos ler o catecismo, acho que não precisamos disso. Eu vou dar aqui só o parágrafo 1030 a 1032. Então está no Catecismo da Igreja Católica, 1030 Sim. a 1032, a questão do purgatório. E aí, Guto, essa longa resposta para minha amiga, veja que nem sempre é fácil dar uma resposta curta a perguntas muito teológicas, mais profundas, né? Lembrando que eu não sou um teólogo aqui, muitas coisas talvez fiquem a desejar, mas para essa minha amiga eu diria, repita agora a pergunta dela só para a gente saber recordar. mais sobre a indulgência plenária. Exatamente. Qual que serve? Isso. Porque aí que entra a indulgência plenária. A indulgência plenária é uma graça que a igreja tem, ela que foi dada a ela toda a autoridade, todo o poder, tudo que você ligar na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. A igreja então concede uma graça aos fiéis, que é a indulgência plenária, que é o perdão dos seus pecados. Ou seja, o perdão dessas penas. Uhum. Então, imagina, a igreja concede uma graça onde você pode receber o perdão das penas que você depois teria que pagar no purgatório. Mas, para recebê-las, é preciso cumprir as disposições. Sim. Então, não é uma mágica, Isso. onde eu pago um dinheiro Não é um e lava-jato. recebo indulgência. Vai lá. Não. Onde eu faço isso e recebo indulgência. Não. Tem que cumprir os requisitos. E aí tem que estar em estado de graça, tem que se confessar, tem que receber a Eucaristia, tem que estar no processo de conversão, tem que estar no processo de ódio pelo pecado. Então não é tão simples assim receber indulgência. Sim. Mas se a pessoa tem todas as disposições, a igreja concede, e a indulgência plenária está aí nesse sentido.